Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Eu me comprometi com vocês a fazer 3 vídeos sobre a virgindade perpétua de Maria, porque um protestante chamado Jackson, que foi muito educado comigo por sinal, ele disse que a Igreja Ortodoxa tem doutrinas mais saudáveis em relação à Igreja de Roma, porém também tem heresias, né? Entre aspas, heresias. No caso, para o Jackson, a virgindade perpétua é uma heresia, porque, segundo a crença dele, isso não foi ensinado nem pelos padres da igreja, nem pela tradição, nem na própria Bíblia. O que eu já demonstrei que isso é uma inverdade. Não estou dizendo que o Jackson mentiu de forma deliberada, mas que ele acreditou numa mentira e repassou. Então já mostrei que isso é mentira, né? A igreja sempre acreditou na virgindade perpétua de Maria e o Novo Testamento corrobora. Mas sempre tem um protestante, né, que quer passar vergonha no crédito e no débito, que é o caso do César Fernandes. Este que está aí na tela, né? O comentário dele, ou melhor, os seus comentários exegéticos, bíblicos, né? Então esse César Fernandes quer passar vergonha no crédito e no débito. É claro que eu vou responder, né? Eu vou responder as suas alegações. Mas como eu tinha dito, eu vou fazer 3 vídeos, já fiz 2, um mostrando a virgindade perpétua nos evangelhos, no Novo Testamento, inclusive recorrendo ao Velho Testamento, que foi o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu mostrei a Virgem Maria na patrística, né, nos padres da igreja. E o terceiro vídeo eu vou falar dos reformadores, né, dos primeiros protestantes que acreditavam e ensinavam a virgindade perpétua. Porém, eu vou ter que fazer um adendo, né? Não que eu quisesse fazer um adendo, mas eu me sinto no dever, me sinto na obrigação de fazer esse adendo por causa desse comentário, né? Não posso deixar de responder esse comentário desse protestante chamado César. Deixa eu pegar o óculos. César Ferreira, tá? Então vamos lá. Responder as alegações. Primeiro eu vou ler o texto dele, depois eu vou responder, tá? Aos poucos aí, né? Vou respondendo. Deixa eu voltar ao texto dele. O Senhor esqueceu de comentar o capítulo 1, versículo 25 de Mateus. E José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Não, eu comentei sim, eu comentei. Ou esse César, né, não assistiu ao vídeo, né, e tá falando que eu esqueci, mas eu comentei sim. Gálatas capítulo 2, versículo 19, dos apóstolos só vi Tiago, irmão de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 7. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. João capítulo 2, versículo 4. Mulher, o que eu tenho eu contigo. Mateus 11, versículo 11. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. E foi Jesus com os discípulos, com as mulheres, com Maria e com seus irmãos. João capítulo 7. Estou lendo do jeito que ele escreveu, tá? Capítulo 7, versículo 5. Nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Explica-nos para que serve a virgindade de Maria em relação à minha salvação? Coitado de José. A igreja de Soma? Não entendi isso aqui. Tornou-o viúvo e nem permitiu a relação com a esposa.
Como esconder tantas heresias? A defesa em relação a Maria, e não aqueles que derramou seu sangue na cruz para perdoar e purificar os pecados. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Aquele que tem o Filho tem a vida. Como vocês percebem, né, o texto do protestante, tentando aqui me refutar, é um texto mal escrito, é um texto sem coerência, né? Que confunde salvação com virgindade perpétua, enfim, né? É um texto totalmente incoerente, típico de protestante da Assembleia de Deus, pentecostal, protestante sem instrução, né? Que pegou uma Bíblia lá, foi lendo e acha que a Bíblia caiu pronta do céu, escrita em português e com o modo de falar dos brasileiros. É o que eles acham. Bom, então vamos lá. Vai ser divertido responder a esse protestante, tá? Bom, vamos lá começar aqui o texto. O Senhor esqueceu de comentar o capítulo 1 e versículo 25. E José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Ok. Eu comentei, mas se ele não assistiu ao vídeo e não prestou atenção, eu estou isento de culpa. Mas tudo bem. Eu vou comentar de novo. Tá? Primeiro que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito em hebraico, segundo Eusébio de Cesareia e tal. Testemunho de Pápias de Herápolis, um santo padre que viveu no século II e conheceu alguns parentes do Senhor. Então o Evangelho de Mateus, o original, se perdeu, foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego. E a palavra, assim, o Evangelho de Mateus está cheio de hebraísmos, né? Hebraísmos, que são expressões da cultura hebraica vigente na época de Jesus. E vigente na maior parte também que foi escrito o Velho Testamento. São hebraísmos, são expressões que o judeu que lê o Velho Testamento, que tem essa cultura, ele vai entender de forma diferente de um ocidental. Então, para o ocidental soa de uma forma, mas para um judeu não vai soar da mesma forma, né? Então, é um hebraísmo. E assim, eu espero que o protestante assista a esse vídeo, né? Aliás, vou me dirigir a ele. César, de coração eu espero que você assista ao meu vídeo e que você aprenda alguma coisa, né? Deixa a tua arrogância de lado, a tua prepotência, porque você não conhece a Bíblia, né? Ficar citando texto e tal, não prova que você conhece a Bíblia. Pelo contrário, isso aqui só mostra que você não entende nada de Bíblia, né? Qualquer pessoa, qualquer idiota, qualquer imbecil pode colocar um montão de textos bíblicos. Isso diz alguma coisa? Não diz nada. Não diz nada. Por quê? Porque para você entender a Bíblia, primeiro você deveria ter conhecimento de grego, né? Já que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. E tem o Velho Testamento da Septuaginta, que foi usada, a Septuaginta foi usada pelos apóstolos, 70. Ter conhecido de hebraico, de aramaico, enfim. Tem que conhecer um pouco de geografia da Palestina, a geografia da época, a história, a teologia. E é com esses arcabouços e instrumentos que você vai entender a Bíblia. Que esse papo furado de ir na Assembleia de Deus, ir na Igreja Batista e o Espírito Santo vai te inspirar, isso aí é papo furado. Isso não existe. Isso não existe. Porque cada um inventa um Espírito Santo e aí briga com o pastor e funda uma outra seita com doutrinas diferentes com a mesma Bíblia de 66 livros da João Ferreira de Almeida. É isso que acontece no protestantismo desde que ele surgiu lá com Martinho Lutero em 1517. Mas continuemos.
César, pega a tua Bíblia, né? Pega a tua Bíblia e abre em Mateus 28, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Disse Jesus: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem. Quer dizer que depois da consumação dos séculos, Jesus não vai mais estar com seus apóstolos e seus discípulos? É isso? Porque se você depreende do texto de Mateus 1, 25, que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu, então você tem que ser coerente e dizer que Jesus não vai estar mais todos os dias com seus discípulos depois do fim do mundo. Tá? Ainda na sua Bíblia você pode pegar o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Oráculo de Javé ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Quando o Pai colocar os inimigos de Jesus como escabelo de seus pés, então Jesus vai deixar de sentar à direita? Jesus vai passar a sentar do lado esquerdo do Pai? Porque está escrito: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como os cabelos dos teus pés. Então, a condição, segundo a tua hermenêutica, segundo a tua, abre aspas, lógica, fecha aspas, segundo essa tua lógica, a condição de Jesus ficar do lado direito do Pai é até quando seus inimigos forem colocados como escabelo de seus pés. Depois, Jesus vai mudar de lugar, ou vai para trás, ou vai para o lado esquerdo. É o que se depreende. Porque esse hebraísmo é o mesmo que aparece em Mateus 1:25. Tá? Agora, inclusive você colocou assim, né? E José não conheceu Maria enquanto Jesus nasceu. Quer dizer que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Quer dizer que Jesus nasceu, José já enfiou o membro viril na mãe de Jesus. Porque José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Quer dizer, Jesus nasceu, então aí já, ó, mal pôs o menino na manjedoura, José já caiu em cima da Virgem Maria. É isso? Não, porque é isso que se depreende da sua hermenêutica, né? Quer dizer, você está tornando José um tarado. E a Virgem Maria é uma devassa, a mulher que recebeu o Espírito Santo em plenitude. Pois bem. Pois bem, essa é a maravilhosa hermenêutica protestante, né? José teve relações maritais com Maria porque ele não teve relação até que Jesus nasceu. Jesus nasceu e aí ele teve relações. Quer dizer que no Salmo 110, versículo 1, Jesus vai sentar à direita do Pai até que o Pai ponha seus inimigos como escabelo de seus pés. O Pai, quando tiver colocado os inimigos como escabelo dos pés de Jesus, Jesus vai para a esquerda, vai para o lado inferior. Quer dizer que Jesus vai estar com os apóstolos até o fim do mundo, depois não vai estar mais. É isso que se depreende da loucura protestante, né? Essas loucuras, essas aberrações. Por quê? Porque as pessoas pegam uma Bíblia, né?
vão nessas, vocês vão me perdoar a expressão, essas malditas livrarias protestantes que fabricam Bíblia a rodo. Aí não oferece nenhum dicionário bíblico, não oferece nenhum estudo bíblico. Aí o camaradinha vai lá, compra sua Bíblia, acha que é inspirado pelo Espírito Santo e sai aí lendo, depois conclui um monte de coisas que o texto original não concluiu nem quis dizer, né? Ele conclui porque conclui de acordo com a sua mentalidade carnal, com sua mentalidade ignorante, enfim. Bom, vamos continuar aqui. E, tá. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dos apóstolos só vi a Tiago, irmão de Jesus. Tá. Bom, Tiago era irmão de Jesus? Era. Tiago era filho de Maria? Não. Em todo o Novo Testamento eu desafio qualquer protestante, inclusive se um protestante me provar, eu deixo de ser padre. Eu deixo de ser padre, eu apago o meu canal, né, me torno protestante, enfim. Eu desafio qualquer protestante que me prove que Tiago, José e os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Eu desafio. Mas vamos lá. Ele citou aqui Gálatas, né? Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 19. Então, quem é esse Tiago chamado irmão de Jesus? Vamos lá. Os protestantes eles se baseiam em alguns textos, né? Que eu vou passar para vocês aqui. Eles se baseiam em Mateus 12, de 46 a 50. Eles se baseiam em Marcos capítulo 6, versículo 3. Eles se baseiam em Marcos capítulo 6, versículo 3, né? Mateus 12, de 46 a 50. Mateus 13, 55. Para falar dos irmãos de Jesus. Tá vendo? Tá vendo? A Bíblia fala de irmãos de Jesus, né? Mas o Novo Testamento nunca fala que esses irmãos de Jesus são filhos de Maria. Nunca fala. O que o Novo Testamento fala, o que os evangelhos falam, com muita clareza, é que esse Tiago, o irmão de Jesus, ele é filho de uma outra Maria, né? Mas para explicar isso, é preciso repetir de novo, né? Para que as pessoas não caiam nessas armadilhas dessa gente ignorante que se auto-intitula pastor, mestre das escrituras, apologista e tudo mais, né? Então é preciso acabar com a farsa dos ignorantes. Bom, como eu tinha dito, né, o Evangelho de Mateus conservou todo o hebraísmo, né, porque o original de Mateus, segundo Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, que ele pegou de Pápias, esse relato, né, esse testemunho, o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, tá? Depois se perdeu, só ficou o texto grego, que é o que nós temos e consideramos o original, né, o texto grego de Mateus. O texto de Mateus ele é carregado de hebraísmo, que são expressões idiomáticas, né, que o judeu entende. Ele entende o que é falado. Assim como cada povo tem suas expressões idiomáticas. Por exemplo, o Brasil tem suas expressões idiomáticas. Por exemplo, nem que a vaca tussa. Significa, eu não vou fazer isso, mas é nunca. Né? Ah, tá. Outra expressão idiomática do Brasil. Tô cansado pra cachorro, né? Tô muito cansado.
e por aí vai, né? Então, existem expressões no Brasil, pintar o sete de amarelo, né? Quer dizer, mentir. Então, existem expressões no Brasil que só nós brasileiros entendemos. Então, chega um russo, um inglês, um norte-americano aqui, ele vai ouvir isso e vai levar o pé da letra, ele não vai entender nada. Da mesma forma, o Evangelho de Mateus tem hebraísmo, tá? Qualquer manual dogmático de teologia, dicionário bíblico, vai ensinar isso, né? Das expressões idiomáticas. Aliás, no mundo judeu, né? E repito, quando também o Antigo Testamento foi vertido para o grego, essas expressões idiomáticas no grego foram conservadas. Não se traduziu por tio, por primo, etc. Tal. Então eu vou dar dois exemplos. Gênesis 13:8, onde Abrão chama Ló de seu irmão. E também nós temos Gênesis 29:15, onde Labão, que é tio de Jacó, chama seu sobrinho de irmão. Tá? Abrão chama Ló, seu sobrinho, Abrão chama Ló, seu sobrinho de irmão, em Gênesis 18:3, e Labão, tio de Jacó, chama Labão, tio Jacó, o chama de seu irmão. Sendo que Labão e Abrão eram tios, tá? Então isso aí é um hebraísmo. E esse hebraísmo foi conservado no grego, na Septuaginta. Septuaginta esta que foi usada pelo evangelista São Mateus e pelo apóstolo Paulo, tá? Bom, então quem eram esses irmãos de Jesus? Eram filhos da Maria de Clopas. Veja, pega aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e veja. Abra lá em Mateus 27:56. Não, antes disso, abra em Mateus 12. Abra em Mateus 12, de 46 a 50. Né, vamos pegar o texto que eles gostam. Vou pegar aqui Mateus 12, de 46 a 50. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e te procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55, podemos ler: não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ai, tá vendo? Tá lá. Tá lá na Bíblia, tá lá no Evangelho. Jesus tem irmãos, logo Maria teve filhos. Não. Que Maria teve filhos é a conclusão do protestante, né? O texto em si nada diz. Mas vamos pegar agora Marcos capítulo 6, versículo 3. E acabar com essa farra, né, protestante dessa leitura errônea. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago,
José, Judas e Simão. Então, ó, o texto está dizendo, não é ele o filho de Maria? O texto está falando, apontando que ele é filho de Maria. O texto não diz que Maria teve outros filhos. Diz que Jesus tinha outros irmãos. Jesus tinha irmãos, mas que sua mãe era mãe apenas de Jesus. Porque para dizer que Maria teve outros filhos, o texto deveria dizer: não é ele um dos filhos de Maria? E o texto não fala isso. O texto fala, não é ele, perguntando, né? Perguntando, não é ele o filho de Maria? Artigo definido, tá? Então Maria sempre aparece como mãe de um único filho, que é Jesus. Agora, esse Tiago, José e Judas são os mesmos que aparecem filiados a outra Maria, que pela tradição era irmã de Nossa Senhora. Porque esses irmãos de Jesus são irmãos de Jesus, como eu falei, da mesma forma que Abraão era irmão de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão. Então, esses irmãos de Jesus eram irmãos de Jesus da mesma forma que Labão era irmão de Jacó, ou seja, eles eram aparentados e não irmãos de verdade, porque isso se trata de hebraísmo, né? Mas vamos lá. Em Mateus 27, Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 56, encontramos esses irmãos de Jesus, né? Encontramos aqui. Deixa eu pegar o texto. Vamos lá. E entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, na crucificação de Jesus, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A mãe de Jesus era sempre colocada como mãe de Jesus, nunca como mãe de Tiago, nunca como mãe de José, né? Então, a outra Maria, que é a mãe de Tiago e José, ela foi a mãe de Tiago e José. Então, se Maria tivesse outros filhos, Maria, a Virgem, a mãe de Jesus, o texto ia dizer, ah, não é ela, Maria, a mãe de Jesus, e de fulano, de Beltrano e Cicrano, isso nunca acontece. Ou, não é ele, Jesus, um dos filhos de Maria, isso nunca acontece. Mas com a outra Maria, que estava lá no pé da cruz, em Mateus 27, 56, estava lá. A Maria, mãe de Tiago e de José, né? Agora, ainda a gente pode ver isso em Marcos, capítulo 15, versículo 40. Marcos 15, versículo 40. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então aparece aqui de novo Tiago menor, né? Aparece Tiago menor. Em Marcos 16, 40, né? Maria, mãe de Tiago menor, de José e Salomé. E no capítulo 16, versículo 1, aparece ela de novo. Passado o sábado, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas. E essa mesma Maria
que é a mãe do Tiago Menor, ela é esposa de Alfeu, que aparece lá em Mateus, capítulo 10, versículo 2, né? Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago, filho de Alfeu, é filho dessa Maria, que também é mãe de Tiago, de José e Salomé. Tá? Porque assim, como é que o texto coloca que ela é mãe de Tiago e José aqui e não coloca que é mãe de Jesus? Porque o texto evangélico, sempre quando vai falar da mãe de Jesus, sempre nomeia ela como a mãe de Jesus, só de Jesus. Nunca dos outros filhos, supostos filhos que os protestantes atribuem à Virgem Maria. Tá? Bom, e lá em João, capítulo 19, versículos 25 e 26, a gente encontra aos pés da cruz. João 19, versículos 25 e 26. Perto da cruz, Jesus permaneceu de pé. Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. Essa Maria, mulher de Clopas, é que é a mãe de Tiago, de José, de Judas e Salomé. Porque é ela que apareceu lá no texto de Mateus 27, 56. Foi ela que apareceu em Marcos capítulo 15, versículo 40 e Marcos 16, 1. Tá? Maria, mulher de Clopas, que também é mulher. Clopas também era conhecido como Alfeu. Que esse Tiago era filho de Alfeu e Clopas. Porque era costume naquela época também a pessoa ter dois nomes diferentes, né? É conhecido por dois nomes. Mas vamos lá. Tava Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Como é, como é que Jesus entrega sua mãe para um discípulo, se Maria tinha outros filhos? Na lei judaica era obrigação, até mandamento da lei divina, que, né, essa lei divina ela é válida até hoje e até o fim do mundo, né? Honrar pai e mãe. Como é que os filhos, se Maria tivesse filhos, né, esses supostos filhos que os protestantes querem imputar à Virgem, como é que os filhos iam desprezar sua mãe? Isso era proibido no mundo judaico. Era proibido. Era totalmente proibido. Se ela tinha um monte de filhos, como é que os filhos abandonaram a essa mãe? Ninguém faria isso no mundo judaico naquela época. Então isso mostra que Maria só tinha um filho. E esse filho estava morrendo na hora que ele pronunciou, ele estava morrendo. Então, ou seja, quando Jesus fechou os olhos, deu seu último suspiro, quando ele expirou, ele morreu, Maria já não tinha filho. E aí João fez o papel de Jesus, que cuidava dela. Tá? Isso é claro e patente, né? Muito claro e patente. Então, respondendo, Jesus tinha irmãos? Tinha. Era um filho de Maria? Não. Nenhum texto diz que eram filhos de Maria. Diz que eram irmãos de Jesus, né? Filho de Maria, isso é uma conclusão que não está no texto sagrado. Não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, não está no Evangelho. Isso
é conclusão das cabeças protestantes, né? Que concluem algo. Por quê? Porque não conhecem a cultura judaica da época de Jesus, não conhecem hebraísmos, e aí eles concluem, né? Porque acham que aquele texto foi escrito no português do século XXI no Brasil. Enfim. Continuando. Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Mas antes disso eu quero voltar aqui, né? No texto de Mateus 1,25. E José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Bom, se Maria tivesse filhos como quer esse protestante e outros, como outros querem, o texto deveria ser bem claro. E José conheceu Maria, sua esposa. Você não encontra nenhum texto que José conheceu Maria, sua esposa, e teve outros filhos. Você vê no Gênesis, lá no Gênesis, que Adão conheceu sua esposa Eva e teve filhos e filhas, né? Tá lá no Gênesis, que Adão conheceu sua esposa. Há outros textos que falam do conhecimento. Conhecimento, aí no caso, são relações sexuais, né? Mas não tem nenhum texto dizendo que José conheceu a Virgem Maria. Então, o protestante, na sua maldade, é que pensa, né? E logo que Jesus nasceu, José ficou tarado e foi lá e pum, né? Conheceu, né? Então, isso aí é uma conclusão protestante e é uma conclusão que não é bíblica. Não é nada bíblica. Não é nada bíblica. Tá? Então tá aí, até agora, provado a virgindade perpétua de Maria. E Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Isso também respondi no primeiro vídeo, né? Vamos pegar aqui a 2 Samuel 6, 23, respondendo ainda Mateus 1, 25, né? E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Não significa que Micol tivesse filhos depois da sua morte, né? Ainda respondendo sobre Mateus 1, 25. Agora sobre os primogênitos, né? Primogênito é o que abre o seio da mãe, né? O seio da mãe. Então, toda criança que nasce é primogênita. E, né, todo menino macho, aí ele é o primogênito, o que abriu o ventre materno, né? Ele é o primogênito. Quer dizer que o protestante, se ele tem um único filho, o único filho não é primogênito. Então ele vai esperar ter o segundo. Vamos supor que o protestante vivesse lá na época de Jesus, século I. O César, né? O César Fernandes. César Fernandes, ele é um judeu, tá lá, ele teve seu filho primogênito. Mas não é primogênito porque não tem um segundo. Então ele vai esperar nascer o segundo. Quando o filho dele tiver 7 anos, nascer o segundo filho. Aí vai lá, não tem pra apresentar porque é o primeiro, é o primogênito, né? Por favor, né? Por favor, quanta palhaçada, né? Primeiro, na linguagem bíblica aí, é o que nasce, né? O primeiro não significa que do primeiro segue o segundo. Porque muita gente só tinha um filho, né? Filho único. Caso de Zacarias e Isabel, que tinha só João Batista, filho único. E há muitos outros casos de filhos únicos, né? Então todo filho único é primeiro. Então essa argumentação aqui é tão tosca que é só dando risada mesmo. Bom, dos nascidos de mulher, o maior foi João Batista, não entendi o que ele quis dizer com esse texto. Não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Atos 13 e 14. Atos vai chamar Maria mãe de Jesus. Nunca vai chamar a Virgem Maria mãe de Tiago ou de José. João capítulo 7, versículo 5. Esse aqui é bom. João capítulo 7, versículo 5. Esse é o melhor versículo para refutar o protestantismo. O melhor. Nem mesmo seus irmãos acreditavam nele.
João capítulo 7, versículo 5. Verdade. Isso significa que os seus irmãos não foram criados pela Virgem Maria e nem eram filhos da Virgem Maria. Foram criados em outro lugar. Por quê? Porque lá no começo do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho da infância, e no outro sinótico, que é o Evangelho de Lucas, que também tem o Evangelho da infância, nesses dois textos está dizendo que quando se contavam as maravilhas, né, José e a Virgem ficavam admirados do que diziam do menino. E Maria conservava todas essas coisas no seu coração. Então, tanto José, que era um homem justo, e a Virgem Maria, uma mulher santa, que foi santificada pelo Espírito Santo, eles ficavam maravilhados do que se dizia sobre o menino. É o que se depreende dos textos do Evangelho da infância. Agora, se os irmãos de Jesus tivessem sido criados na mesma casa e tivessem nascido depois, como é que eles não iam crer se a Virgem Maria ia ensinar toda a história da salvação, como ocorreu? Olha, realmente eu fiquei grávida pelo poder do Espírito Santo, eu era virgem e tal. Como é que eles não iam acreditar nisso? Então tá aí a maior prova que se eles não acreditavam, provavelmente eles eram mais velhos do que Jesus, né? Se eles não acreditavam é porque não foram criados nem por José, nem pela Virgem Maria. Então tá aí a maior prova que esses irmãos de Jesus eram irmãos porque eram aparentados. Bom, vamos continuar aqui respondendo. Para que serve a Virgindade Maria para minha salvação? Pois é, né? Deus quis nascer de uma virgem. Deus quis nascer de uma virgem. Porque por uma virgem, a Eva, ela pegou o fruto proibido e comeu e deu a perdição para toda a humanidade. Através de uma outra virgem, ela em obediência a Deus, faça-se em mim segundo a sua palavra, nasceu, foi gerado o verbo de Deus, o Logos, foi gerado no seio da Virgem Maria, e aí começou a história da nossa salvação. Coitado de José, a igreja de Soma, não sei o que é Soma, tornou-o viúvo e nem permitiu relação com a esposa. Não, a igreja não permitiu nada. José, que era um homem justo, ao contrário do Senhor, né? Que parece que tem tara, né? Parece que lê um texto e sente tara lendo um texto evangélico, né? Diferente do Senhor, José era um homem justo. Como esconder tantas heresias? Não, isso aqui é piada, né? Protestante falar de heresia. Heresia é o que se escolhe, vem de heresis, do grego heresis. Heresia é que escolhe. A virgindade perpétua, eu não escolhi a virgindade perpétua. A igreja recebeu do próprio Cristo essa revelação divina. Então para nós não existe essa, eu gosto dessa doutrina, eu escolhi a virgindade perpétua, então Jesus não ensinou, mas eu vou ensinar. Não, não é isso. Isso é revelado pelo próprio Cristo, então não é heresia. Heresia é negar que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Isso é heresia, porque Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, os padres da igreja não ensinaram isso, nem mesmo os heresiarcas, os fundadores do protestantismo ao qual o Senhor pertence, ensinaram essa blasfêmia e heresia da negação da virgindade perpétua de Maria. Tá? Então, o Senhor é herege e seus correligionários também o são. A defesa, né, lendo aqui o texto do cavalheiro, a defesa é em relação a Maria, e não aquele que derramou seu sangue. Vou ler de novo. A defesa é em relação a Maria e não aqueles que derramou seu sangue na cruz para perdoar e purificar os pecadores. Não entendi nada. Não entendi nada. Aqui o texto não tem coerência nenhuma.
Não tem nem pé nem cabeça, nem lé nem cré. 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9. Aquele que tem um filho tem a vida. Ah, tá. E, quer dizer, eu não tenho filho? Não entendi também aqui, não entendi. Na verdade, se os protestantes conhecem Jesus, é graças à Igreja Ortodoxa, né? Que lá no Oriente, os apóstolos que eram ortodoxos é que escreveram os evangelhos, as epístolas, e é por isso que vocês protestantes hoje aí têm, né, uma tradução mal feita, onde vocês podem saber, conhecer Jesus, e aí vocês acham que encontrarão Jesus, né? Mas mesmo assim, esse conhecimento raso, esse conhecimento errado, errôneo, falho, pobre sobre Jesus que vocês têm, é graças à Igreja Ortodoxa. Porque sem Igreja Ortodoxa, não teria evangelho. Não tendo evangelho, não teria conhecimento sobre Jesus. Obrigado, de nada. Bom, o vídeo foi longo, mas o protestante foi respondido à altura. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você passou por aqui e gostou, se inscreva no canal, aperta o sino de notificações para mais vídeos como este e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. E que Deus abençoe a todos vocês agora e sempre.